Gente, boa tarde. Você sabe que eu não estou vendo ninguém, né? É uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui, nesse encontro tão maravilhoso. E eu queria reforçar o convite que o Rubens está fazendo para a gente levar o evento para outro ambiente e a gente conseguir manter o crescimento desse evento e toda essa mensagem que essa doutrina tem para nós, libertadora, e que ela possa chegar a outros corações, no sentido de a gente entender que nós não temos uma ideia de salvação pessoal, né? Nós temos uma ideia de construção de um mundo com redenção coletiva. E é por isso que a gente está aqui. Bom, e o tema de hoje, que a gente vai juntos abordar, é um tema que mexe muito com o mundo atual, porque a gente fala muito desses muitos vícios que tomam conta da nossa vida e o quanto eles repercutem no nível emocional das nossas experiências. Então nós vamos falar sobre as fugas sociais, drogas, depressão e suicídio. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que é motivo de muita alegria a gente estar aqui junto, né? Porque a gente está, neste momento, tentando configurar a nossa mente e a nossa vida a partir de uma escala de valores bem diferentes daquela que no passado nos chamou a atenção. E no momento em que a gente encontra Jesus, cada um tem a sua porta de Damasco, como Paulo, cada um de nós cai do cavalo, como ele, cada um de nós vai para o deserto, como ele, cada um de nós busca esse evangelho, como ele buscou, nos níveis que cada um de nós tem na nossa interioridade, para justamente fazer diferente do que a gente fez até aquele momento. E no momento que a gente pensa em mudar a forma como a gente escolhe a vida, a gente pensa então, eu preciso pautar a minha vida sobre uma nova escala de valores. E quando a gente pensa que escala de valores seriam essas, já que o mundo oferece muitos valores, muitos caminhos e muitas possibilidades, a gente pensa que se na época do Evangelho, quando Jesus dizia que havia uma porta estreita e uma porta larga, a porta estreita da salvação e a porta larga da perdição, digamos que hoje em dia, nesse mundo que nós nos encontramos, houve um aumento muito grande do tamanho dessa porta da perdição. Há um relativismo moral que toma conta da sociedade, fazendo com que muitas das coisas que nós tínhamos com convicção clara de que não eram corretas, passem a ser assim, não, mas não é bem assim, quer dizer, dá para a gente fazer um pouquinho. E é exatamente esse pouquinho que faz com que nós tenhamos no nosso país um dos maiores vícios que tem detonado a nossa trajetória de nação, que é a corrupção. A corrupção ela não toma conta apenas dos agentes políticos no Brasil, mas dos nossos gestos cotidianos. E se a gente começar a imaginar a corrupção como um vício moral, a gente começa a perceber que é preciso pautar a vida sob uma nova escala de valores para que a gente possa construir uma vida e uma sociedade como nós queremos, como nós merecemos. Obviamente que não é o tema principal da palestra hoje, mas é só para a gente perceber que vícios são coisas que vão além de usar drogas, sabe, de ter vício em pornografia, ou em jogos de internet, ou em baralho, qualquer coisa que o seja. Vícios são coisas que nos fazem repetir padrões psicológicos de comportamento que nos destroem, que tornam a nossa vida mais difícil e que a gente fica com dificuldade de escapar, porque é importante perceber uma coisa. A grande dificuldade dos nossos muitos vícios é que, no fundo, nós só conseguimos começar a vencê-lo quando a gente admite uma coisa. A gente faz porque a gente gosta. A gente faz porque tem um ganho. A gente faz porque tem alguma escala de prazer. Mesmo que ela seja muito pequena, perto da dor que vem depois, ainda assim, nós estamos atraídos por isso. É por isso que, nesse momento, é importante a gente pensar que precisamos chamar um agente que está à nossa disposição o tempo inteiro para nos auxiliar no processo de libertação de nossas almas. E é Deus. Nós temos que ter com Deus um diálogo muito tranquilo, sereno, cotidiano e íntimo. Nós temos que, de fato, desenvolver uma intimidade com o nosso Pai, porque Ele conhece a gente mais do que nós nos conhecemos. Lembra desse encantamento que Davi vai dizer no Salmo: Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. E ele vai dizendo assim: mesmo que faltem em mim palavras, conheces o meu pensamento. Então nós não podemos ter vergonha de conversar com o papai. Dizer: Pai, esse comportamento que eu ainda não consegui me libertar, já me incomoda, mas eu não estou conseguindo. Por que é importante dizer isso? Porque nós precisamos ter sinceridade. Reconhecer as sombras que nós temos não é para nos destruir, para acabar a nossa autoestima, para nos fazer se sentir menor,
para detonar nossas possibilidades. Reconhecer as nossas sombras é uma forma de nos responsabilizarmos sobre quem somos. E, ao mesmo tempo, construirmos possibilidades de mudança. É por isso que Joana de Anjos nos faz uma proposta bastante diferente com relação ao conceito de culpa. Quando ela nos propõe, em sua série psicológica, trazida pelo nosso querido Divaldo, que nós troquemos o conceito de culpa, que nos faz sentir menor, que nos faz sentir menosprezo por nós mesmos, que nos faz nos compararmos uns com os outros, sempre se achando abaixo dos demais, gerando sensação de autoestima rebaixada, sentimento de impotência e de incapacidade de conseguir. Ela nos propõe o seguinte: vamos trocar o conceito de culpa pelo conceito de responsabilidade. Ao invés de eu sentir culpa pelos eventos que estão em mim e que eu já sinto angústia, eu tento me responsabilizar, no sentido de dizer, eu vou começar assim, a construir um conjunto de soluções para isso que em mim está angustiando. E o fato de que a gente, mas eu já sou espírita há tanto tempo, poxa, eu já leio o Evangelho de Jesus, eu já sei tanto, como é que eu não consigo mudar esse patamar, porque é tão difícil? Paulo, numa das cartas que ele manda para a comunidade de Romanos, ele diagnostica nele mesmo isso que, no futuro, o Freud, quando fundou a psicanálise, vai chamar de ambivalência psicológica. Ou seja, eu tenho um valor, mas a minha conduta ainda está distante do valor que eu já estou construindo em mim. E aí Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o meu entendimento tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros existe uma outra lei que me deixa debaixo do pecado. Paulo estava numa época em que havia uma dicotomia entre espírito e corpo. O espírito era bom e o corpo era pecaminoso. Por isso que ele faz essa relação, que ele entende o que é bom na lei de Deus, mas o corpo, os membros, fazem algo que deixa-o debaixo do pecado. Esse conceito ele vai sendo trabalhado ao longo da teologia humana e a gente percebe que quem comanda esses membros é esse corpo, é essa mente, é essa alma, e que é nela que estão os registros do que eu quero fazer do novo, mas do que eu ainda quero fazer do velho. E essa sensação gera essa ambivalência. Eu já sei o que é bom, eu já sei o que realmente pode construir algo novo na minha vida, mas ao mesmo tempo, quando eu me percebo, eu estou repetindo um velho padrão. Então, a primeira coisa a ser feita é admitir sombra. Admitir sombra é uma coisa fundamental nessa trajetória de mudança pessoal, da gente fugir dessas muitas dependências, porque quando a gente, por exemplo, pega a cena da mulher adúltera, uma cena clássica do Evangelho, que todos nós muito bem conhecemos, nós pegamos uma cena em que a grande questão que eu me fazia sempre que eu lia aquela passagem era quem Jesus estava ajudando. Jesus estava ajudando a mulher adúltera, aspas, que estava ali para ser apedrejada. Jesus estava ajudando a multidão, ou Jesus estava ajudando aqueles que estavam tentando armar uma cilada contra ele. Quando a gente começa a perceber a grandiosidade daquela cena, em que Jesus vai mostrar sombras para libertar, a gente percebe que condutas, elas só são libertas quando nós nos expomos e tiramos a máscara que muitas vezes nós construímos para os outros, mas que pelo menos para a gente consiga tirar e ser autêntico. Com a convicção, e isso é uma coisa inexplicável, porque para nós é difícil entender, porque geralmente os nossos relacionamentos são pautados em certas coincidências, quando alguém diz, encontrei a mulher da minha vida, ela gosta das músicas que eu gosto, a gente torce pelo mesmo time, a gente gosta das mesmas coisas, a gente gosta de ir para teatro, a gente diz assim, eu gosto de fulano porque coincide muitas coisas. E Deus, Ele gosta da gente assim como a gente é. Então, quando a gente pensa na escala de valores para esse reconhecimento da sombra, é um convite de o reconhecimento de si é o primeiro passo para a liberdade. Quando a gente pensa nisso, e a gente pensa nessa cena, eu queria que a gente reconfigurasse a ideia do que seria pegar aquela mulher para ser apedrejada, a multidão vir com um comportamento que era padrão para aquelas pessoas, e Jesus deixar a multidão vir. Porque, veja só, se ele quisesse apenas salvar a mulher, ele poderia fazer algumas coisas, como, por exemplo, torná-la invisível. Ou vocês acham que só Harry Potter tem a capa da invisibilidade? Ele poderia fazer as pedras que estavam na mão das pessoas virar pó. Ele poderia fazer as pedras flutuarem. Ele podia realmente cegar as pessoas para a presença dela ali, mas ele deixa a multidão vir, porque o que a gente percebe é que Jesus quer salvar a multidão, não apenas a mulher.
Ele quer que quando a multidão se aproxime dela com julgamento, possa enxergar a sombra que estão projetando nela, cada um em si mesmo. A pergunta, aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra, não foi feita para a multidão. A pergunta foi feita para cada indivíduo dentro da multidão. A pergunta devolve aquele psiquismo coletivo do grupo que está querendo agredir uma individualidade. Cada um passa a pensar em si, cada um passa a perceber em si, cada um busca na memória as suas próprias questões e percebe a incapacidade de julgar. Olhar essa sombra dentro de si, esses vícios, essas dependências, não é com tom acusador. Eu certamente imagino que quando Jesus olha aquela multidão que começa lentamente a jogar pedra, ele certamente não olha como muitas vezes a gente costuma ver em algumas narrativas cinematográficas, com um olhar de recriminação do tipo, está vendo aí? Vocês estão pensando que são quem para julgar ela? Não. Eu acredito que por todo o amor que caracteriza Jesus, ele deve ter olhado com muita compaixão e misericórdia, dizendo assim, está vendo, meus filhos? Nenhum de nós, nenhum de vocês que está aqui pode julgar. Mas na medida em que você encontra a sua própria sombra interior, você consegue se libertar. Isso é uma condição sem a qual os vícios não vão nos deixar. Passado 2000 anos, essa mensagem ecoa nos nossos corações. Dificilmente nós vamos ver padres, pastores, espíritas, mormons, adventistas, em suas muitas preleções falando dessa passagem, encontrar na plateia alguém que discorde da força moral da pergunta de Jesus. De modo tal que nós poderíamos supor que uma vez que a gente já conhece esse evangelho, que uma vez que a gente já leu essa passagem, que uma vez que a gente já viu palestras, pregações em torno deste momento do evangelho, nós estamos imunes ao julgamento moral. No entanto, o ano passado, uma jovem chamada Fabiola foi filmada por seu esposo, saindo do motel com um amante, e o que aconteceu? Nós usamos as nossas novas pedras, o WhatsApp, para mandar para os grupos, para expor, para julgar, para denigrir, e jamais se colocar no lugar dela e pensar, gostaria eu que no momento da minha queda, alguém filmasse e colocasse no YouTube? Gostaria eu dessa tamanha exposição? O que eu quero trazer com isso? É que entre a minha concepção de cristão, de alguém que busca o evangelho, e aquilo que eu estou vivenciando tem uma distância. E o grande objetivo da nossa existência é aproximar a minha concepção da minha prática, para que eu consiga construir pontes para a coerência e, de fato, eu me transforme o verdadeiro espírita, que nada mais é que o verdadeiro cristão, que faz um esforço para combater as más inclinações minhas, e não a má inclinação do meu vizinho, do meu cunhado, da minha esposa, do meu esposo, a minha má inclinação. E aí que está o reconhecimento dessas muitas possibilidades e condutas viciantes que fazem parte da nossa vida. Uma das coisas que realmente faz com que os vícios tenham, digamos assim, mais força é o ócio. Muitas vezes a gente percebe, eu estou em casa agora e meus sobrinhos estão de férias, estão lá em casa. E eu fiquei observando como eles perdem tempo com coisas que não acrescentam. É como se as férias fossem uma permissão para não estudar absolutamente e ficar em jogos, em um conjunto de minisséries do Netflix, você assiste 10 episódios num dia, né? E a pessoa não cansa e a mente fica numa repetição de algo tão sem acrescentar, e a gente se pergunta, o que é que o ócio pode fazer quando eu não tenho a capacidade de produzir nele? É por isso que Sócrates vai nos dizer que não é o ócio apenas, não é ocioso apenas o que nada faz, mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo. Quando a gente pensa nesse tempo que sobra e no emprego desse tempo, a gente pensa em quantas pessoas usam esse ócio para ficar pensando na mente e produzindo pensamentos disfuncionais e se sentindo menor, se sentindo menosprezado, se sentindo não amado, né? Aí você entra num ambiente e de repente você está lá, bom dia, e não viu a pessoa, não deu bom dia a ela, ela já se sente mal, é uma carência terrível, né? Se você não deu um bom dia, a pessoa está com o ego destruído, veja que fragilidade a pessoa está, porque ela está num ócio pensando sempre que aquilo foi um gesto pensado, ele fez aquilo de propósito, ele me ignorou de propósito, porque no fundo, é um sentimento de eu não mereço amor. E esse sentimento de eu não mereço amor é porque existe um conjunto de culpas que não têm sido assumidas conscientemente para que a gente transforme sombras em luz.
Nessa perspectiva, nós temos que entender que, em doutrina espírita, nós não vamos fazer julgamentos morais, mas propostas de acordar almas eternas. Por isso, vícios, longe de serem vistos como deformidades morais, são vistos como pontos de imaturidade no desenvolvimento do espírito. E todos nós temos, em alguma área, em algum ponto, mais ou menos vícios. Claro que o vício que mais nos assusta hoje, particularmente no Brasil, e que é responsável de forma inequívoca, qualquer estudo de antropologia, sociologia que nós possamos vir a fazer, a maior parte da violência urbana que pipoca em todo o Brasil tem a ver com as drogas. Então, sem sombra de dúvidas, as dependências químicas, elas são algo que nos assusta, porque muitas pessoas vampirizadas nesse processo perdem a escala de valores, roubam a mãe, roubam o pai, destroem a casa para conseguir manter o vício. Mas vamos entender o psiquismo dessa história do vício para ver o quanto não existe justiça nessa gratificação que vem do vício. Quando a gente consegue uma vitória, de repente você estava lá estudando para um concurso há muito tempo, e você depois de 2, 3 anos, passando sempre pertinho, mas nunca entrando, quando finalmente você consegue passar, o que acontece no seu cérebro é o seguinte, é que imediatamente, apesar de todo o cansaço de anos de estudo, o resultado do concurso, o seu nome na lista dos aprovados, lhe dá uma sensação de euforia. O cérebro, para gerar uma compensação desse esforço, ele produz um conjunto de substâncias reforçando a endorfina, substância do prazer, e inibindo a produção de cortisol, substância do desprazer. Isso é o que se chama de um barato químico natural. Ou seja, a cocaína, as drogas de um modo geral, elas provocam essa euforia sem nenhum motivo, porque você não fez nenhum esforço para merecer aquele sentimento de euforia. Como não foi fruto de um esforço natural, assim que aquela sensação de poder que você tem ao usar uma droga desse tipo, como cocaína, passa, vem o contrário disso, que é uma sensação de profunda autodestruição, porque essa euforia não tinha sentido. Você não construiu uma vitória para comemorar, você comemorava o nada, e depois que passa a euforia, você volta para o nada. E aí, se no começo você está buscando essa euforia, depois a droga gera uma dependência e você passa a usar para não sofrer pela ausência. Acontece o contrário, por exemplo, com uma droga como a maconha, né? Então, por exemplo, você vai, faz uma meditação profunda, respira, se acalma, lê uma página do Evangelho, reflete, renova suas energias, acalma o seu coração. A maconha faz isso num trago. Só que você não fez um esforço, ela lhe acalma artificialmente. E assim que passa, você volta para a vida que você estava, com as muitas consequências que existem e que se nega nas reportagens do ponto de vista neurológico. Hoje em dia é muito ponto de consenso na área da neurologia o quanto o uso de maconha, por exemplo, provoca uma diminuição na atividade neurológica e uma propensão severa à esclerose e Alzheimer. Mas o discurso é o seguinte: não, você é um cara careta, você não entende a vibe do negócio, você nunca experimentou. Uma vez uma pessoa chegou para mim e fez: é que você nunca sentiu o negócio. Você se sente tão em paz, conectado com a natureza. Eu digo, porque maconha é planta, você não está conectado com a natureza, não. Você bota no bolo, aí você vai, aí é lento, no bolo é lento. Eu fiz, e se eu fizer um relaxamento com você? Você topa? Eu fiz um relaxamento, meia hora de relaxamento, tal, visualizações, tal. A pessoa acordou e fez: meu irmão, que legal, velho, consegue ir sem a erva. Você consegue. Nem tem que ir na boca de fumo, desenvolver a indústria do crime e expor sua vida e da sua família. A euforia da cocaína é injusta, porque não é fruto de uma vitória conquistada pelo mérito. E a calma da maconha é injusta, porque não é fruto de uma paz de espírito sincera. Essa é a grande questão, que a gente tem que pensar sobre o nosso desenvolvimento do nosso potencial. Por isso que o preço é muito alto. Mas é óbvio que existem muitos estudos sobre dependência química, nós devemos estar muito atentos, e eu queria aqui fazer uma pequena digressão rápida para a paz. Existe um discurso muito forte
Inclusive, minha querida Ana está aqui, que é psicóloga como eu, sabe que nossos colegas muitas vezes, né, Ana, dizem, não, os filhos têm que ter privacidade, você tem que deixar fazer seu filho fazer o que você quer. Se você escutou isso, apaga. Não é assim que funciona. Investigue seus filhos, entre no computador, nas redes sociais, abra o guarda-roupa, abra as gavetas, procure saber com quem eles andam. Esse é seu papel. Você é co-criador com Deus. Privacidade só tem quem pode pagar por ela. Se ele mora na sua casa, ele mora no seu quarto. O quarto não é dele, é seu. Então investigue, porque se você demorar, um dia você pode encontrar uma coisa que já é tarde demais. Nós temos que entender o risco que é estar encarnado neste momento, em que tudo é permitido, mas o conselho de Paulo continua sendo ainda mais forte, mas nem tudo nos convém. Investiguem, para depois não ter um desastre e perguntar, mas meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque a grande questão hoje na educação dos filhos não é o que foi feito, é o que não foi feito. Portanto, cumpram o papel de serem co-criadores, educadores, orientadores e ordenadores morais. Porque além desse vício, que é muito fácil de identificar, existem vícios mais tranquilos, mais light, que a gente acha que não é, porque afinal de contas todo mundo faz, todo mundo tem, está no celular de todo mundo. Quem aqui não tem WhatsApp, levante a mão para eu conhecer uma criatura assim, livre de WhatsApp. Jesus! Uma mão, uma alma já está salva, não passa pelo umbral, irmã. Você sabe que na cela das memórias existe uma comunicação espiritual que nos diz que na cela das memórias vão projetar nossos grupos de WhatsApp num telão deste tamanho, e a gente vai ver com nossos mentores o que é que a gente colocava nos grupos de WhatsApp. Então, cuidado, né? Porque na linha do tempo da espiritualidade a gente não edita. O que postou fica, tá bom? Então, cuidado nisso. Hoje a gente vive... Olha só, gente, eu estava fazendo um estudo sobre isso e hoje 80% dos divórcios nos Estados Unidos, a gente às vezes, por que o povo só fala dos Estados Unidos? É porque eles fazem pesquisas e quantificam. A gente não faz a quantificação que eles fazem, mas como são sociedades que têm algumas semelhanças, a gente imagina que provavelmente o mesmo está acontecendo aqui. Então, lá, 80% dos divórcios têm como justificativa Facebook, WhatsApp e Instagram. É um novo vício. A indiferença a quem está perto de mim. Quantas vezes nós estamos com pessoas ignorando a presença delas? Nós estamos dependentes das muitas piadas, das muitas brincadeiras. A vida se resume a um kkkkkkkkkk de WhatsApp. É um certo vazio que as pessoas têm. Já vi cenas impressionantes. Se eu contar essa história, eu vou contar só para reforçar essa ideia do que nós podemos entender como as dependências e os vícios provocados pelas redes sociais. Eu estava em casa e um casal de amigos postou assim, porque eles tinham inaugurado a casa deles no condomínio fechado. E aí, assim, ele colocou assim, uma foto dele e da esposa, com a mão assim, num vinho chileno, fundia, e colocou assim, hoje, eu e meu amor numa noite romântica, na nossa nova casa, no condomínio tal, tomando um vinho chileno e um fundi de 4 queijos. E embaixo um monte de gente, que casal lindo, que coisa linda, curtiu, coraçãozinho, eu amo vocês. Essas mesmas pessoas davam um print na tela e mandavam para o WhatsApp. Olha que coisa ridícula. Como o fulano está se amostrando. Que palhaçada. Aí, como eu conhecia ele, eu mandei um WhatsApp para eles. Meu amigo, se fosse você, eu tirava aquele post que você colocou agora há pouco. Por quê? Eu vou lhe mandar o que é que estão colocando. Aí eu mandava os prints sem mostrar quem tinha mandado o print, né? Aí ele, meu Deus, por que as pessoas estão fazendo isso? Porque o que você está fazendo é ridículo. Mas por que é ridículo? Porque se você tivesse numa noite romântica com sua esposa, miserável, sua mão estava nela e não no smartphone. Então fica claro que você está querendo só esnobar sua nova casa no condomínio. Isso é feio, é ridículo, é infantil. A necessidade que as pessoas têm de sempre estar construindo aquilo que as pesquisas têm mostrado. Na Universidade de Michigan e de Illinois chegou a 4 conclusões que as redes sociais provocam. Você tem uma ideia? Se você observar a timeline do Facebook, do Instagram durante 5 minutos, você começa a se deprimir. Porque é um monte de pessoas felizes,
Um monte de pessoas que eu recebi um WhatsApp, agora em janeiro, eu estava em casa, recebi, vocês devem ter recebido isso assim, era. Cairão 1000 pessoas na piscina, 10.000 pessoas na praia e tu ficarás em casa, pobre. Não sei se vocês receberam isso. Porque em janeiro a sensação é que todo mundo está na praia, todo mundo está feliz, menos você. Você está em casa. Em janeiro, meu Deus, todo mundo na praia e eu aqui. E aí aquilo gera um sentimento de revolta. Todo mundo tirando foto na praia, comendo camarão. A pessoa tira foto do camarão para provar para você que ela está comendo camarão. Uma noite de comida japonesa na praia. Aí mostra a foto e você lá, meu Deus, aquele inhamezinho com ovo, aquele cuscuzinho, né, suado, aquela agonia toda, aquele jantar de sempre em casa. Aí você começa a achar que sua vida não tem graça. E as pesquisas têm mostrado que as dependências nas redes sociais têm gerado algumas coisas. Indiferença, porque as pessoas elas observam a vida dos outros, mas estão preocupadas em mostrar a própria vida, o que gera uma exacerbação de algo que já é ruim, que é o narcisismo, pessoal. É a vontade de se exibir, de sempre mostrar a vida e pautar o melhor, né? Engraçado que tem coisa que fica até ridículo, né? As pessoas colocam assim: hoje eu queria comunicar a todos que eu estou muito triste porque meu pai morreu. Aí muita gente aperta curtir. O papai morreu, curtiu, o papai morreu. É meio estranho isso, né? Devia ter pelo menos um botãozinho luto, estou triste, agora bota umas carinhas, ajuda, dos emojis. Mas as pessoas começam a perder a noção, porque você fica numa virtualidade da virtualidade. Porque estar encarnado já é por si só uma virtualidade, já que este não é o reino real. Este é um grande reino virtual, é uma Matrix, né? Aqui é como se fosse, nós estamos com os nossos avatares, mas nós somos um ser que controla esse avatar. A rede social é a ilusão sobre a ilusão. Uma dupla ilusão. O mundo material virtualizado num outro mundo material, em que a gente cria uma vida fantasiosa que não corresponde à realidade. Pautando a vida em quantas pessoas curtem o que eu coloquei, a fotografia, e comparando quantas pessoas me seguem na rede social em relação às outras pessoas, e pensando que isso diagnostica para mim o quanto eu sou ou não amado. Por isso que tem um post muito interessante, que eu também já recebi, que era assim: fulano de tal, né, tem lá, 100 mil seguidores no Facebook. Fulano morreu, 15 pessoas no velório de fulano. Entre o que representa aquela relação superficial e o que representa o que nós abrimos quando não estamos vivendo a realidade do cotidiano. Quando eu estou na cama com minha esposa, ela no WhatsApp e eu no WhatsApp, ignorando a relação que nós temos que estabelecer. Somente o simples fato, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, você paga o colégio do seu filho, da sua filha, aí você paga professor de reforço para ela, para ele, para que melhore o aprendizado, e de noite você deixa seu filho, sua filha no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Snapchat. O que acontece? 30 minutos de smartphone à noite, as pesquisas já mostram isso, é uma pesquisa recente, não tem nem 20 dias, da Neuroscience, diz que 20 minutos usando um telefone na cama à noite, diminui 50% a produção de melatonina, a substância que, entre muitas funções, é responsável pelo sono. O que tem feito com que as pessoas tenham acordado cansadas. Vocês têm sentido isso? Acorda com sono, poxa, eu fui dormir e estou com sono. Você paga o colégio, paga o professor particular e destrói tudo à noite quando, com a não produção de melatonina por causa do smartphone, seu filho e sua filha vai dormir e porque não dorme com qualidade de sono, não memoriza o aprendizado que teve durante o dia e fica assim, você coloca o conteúdo e apaga à noite, coloca o conteúdo e apaga à noite. Aí o que é que eu faço? Tão simples, estabelece um horário no qual você estabelece até 8 horas, depois disso você desliga o Wi-Fi, mas meu filho tem 3G, recolhe o telefone. Você é louco? Se eu fizer isso, ele vai fazer o que com você? Vai bater? Chama a polícia. Faça a caridade de educar seu filho. Recolha o telefone. Se ele não tem maturidade de não recolher, você recolhe. Lá em casa eu recolho de noite. Um dia eu entrei no quarto, estava todo mundo, os meninos todos dentro das camas, com lençóis e acessando o telefone. Esqueceram que tem uma luz na tela. E eu entrei, tinha várias cabanas iluminadas, né?
Que coisa bonita. E, ai meu Deus, eu fui lá, recolho. E aí você faz o seguinte, vai jogar War, vai jogar banco imobiliário, porque você começa a se relacionar com seus filhos. E de repente, naquele processo, você começa a descobrir quem é egoísta, quem não sabe perder, quem quando está ganhando ri, quem quando está perdendo chora. Você vê um se matando por causa disso, por causa de R$ 10 do dinheirinho de papel do banco imobiliário. E isso é uma forma muito positiva de aprender a educar, a mostrar que você tem que aprender a perder, suportar a derrota e continuar trabalhando, insistindo para reconquistar esse bem que você perdeu aqui no jogo. Tudo isso você perde quando cada um está no seu quadrado da família, numa sala em que cada um está no seu telefone, ignorando a presença das pessoas. A nova dependência que, sob o signo da proximidade, a tecnologia tem apenas nos distanciado uns dos outros. É decisão. Ah, mas eu não posso abrir mão. Ninguém vai abrir mão aqui. Existem vários usos. O problema não é na tecnologia, nem nas redes sociais, é a forma, o modo como eu utilizo isso. Então você volta para um sentimento de cuidar da família, cuidar do espaço privado, porque se você tiver com o smartphone ligado em casa à noite no WhatsApp, é como se você estivesse no quarto com sua esposa e 10 pessoas visitando a casa. Não tem mais intimidade, não tem mais toque, não tem mais carinho, não tem mais sexualidade, há um desinvestimento, você começa a se sentir carente, de repente você está lá, aí sua amiga de colégio de adolescência, sua ex-namoradinha aparece, e aí o que acontece? Você desplugou daqui, olha para aquela criatura, vem toda aquela fantasia da adolescência e pensa, não, com essa eu vou ser feliz. E abre mão de uma vida, de uma família, de um relacionamento, de um compromisso, simplesmente por desinvestimento lento e gradual. Porque observe, a estratégia de nos tornar dependentes, ela é bem sutil hoje. É lenta e gradual, um desinvestimento na minha escala de afetos. E aí, quando a gente pensa nas muitas coisas que a gente percebe hoje, é que, com relação, por exemplo, a vícios, os estudos que foram feitos, por exemplo, na Universidade de Berlim, que fez um estudo muito forte sobre dependência de rede social, constatou, através de neuroimagem, que a dependência de redes sociais é a mesma de cocaína. Tem gente, se você observar, pare um momento e observe pessoas assim na rede. Faça essa experiência. Chegue numa pizzaria, não pegue seu telefone e comece a observar as pessoas. Elas começam a acessar o telefone e aquilo gera um nível de dependência tão grande que elas começam a fazer assim com a boca. Elas começam, e você percebe que é igual uma pessoa que está doida para cheirar o pó de novo. Ela fica com os mesmos cacuetes de um dependente químico. Só que como você não foi na boca de fumo para comprar, você acha que não, isso é uma coisa normal. Às vezes está lá na pizzaria um casal do lado do outro, sem se olhar um para o outro. Muitas vezes o que percebe é que assim, quando aparece uma coisa engraçada, fez, olha que legal. Aí mostra. Aí outro, olha essa. Vamos tirar um selfie. Aí, tá. Aí volta para a indiferença. Observa que nós estamos desinvestindo por dependências naquilo que de fato nós podemos e temos que depender, que é da escala de afetos. Nada substitui toque. Nada substitui abraço. O melhor touchscreen são os dedos, em quem a gente ama, tocando, acariciando o filho, esposa, amigos, abraçando. Observa que espírito adora dar abraço, né? Quando termina a reunião de centro, quando você vai chegando, às vezes o melhor é os abraços. Você está mal, aí tem uma pessoa, fulana, dá aquele abraço arrochado, às vezes quebra a sua costela, mas foi com tanto afeto, né, que você se sente renovado, né? É essa escala de afetos que é insubstituível nos relacionamentos e que nós não podemos abrir mão por essa dependência patológica que nós criamos das redes sociais. Uma coisa que chama atenção é que esse esvaziamento, ele é muito mais forte numa época extremamente vulnerável da nossa vida. A nossa encarnação passa por ciclos. Nós passamos ao longo de uma vida por ciclos. Esses ciclos têm as chamadas crises normativas, ou seja, são crises normais, porque muitos passam, embora nem todos passam. Mas não há como negar, até por todo o investimento midiático que se faz sobre a juventude, como a idade de ouro, do momento de muito prazer, é que a adolescência, de forma muito clara, é um momento de muita vulnerabilidade na nossa vida. O que tem acontecido hoje é que esse esvaziamento
da juventude através das redes sociais fez com que uma estatística chamasse a atenção do mundo. Pesquisa feita pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, junto com outras ao longo desses últimos anos, diagnosticou que entre os anos 2000 e 2012, o número de suicídios entre jovens cresceu 37%. E é exatamente entre 2000 e 2012 que inicia as redes sociais. Hoje, nos Estados Unidos, o suicídio de crianças entre 10 e 14 anos mata mais que acidentes automobilísticos. O sentimento de desestruturação de um ego, que ainda está em construção, numa rede social que ao mesmo tempo aponta suas fragilidades, por um lado, e por outro, muitas vezes faz o chamado cyberbullying, em que você é vítima de agressões, você é vítima de calúnias e de difamação. Hoje em dia, aquela ideia dos jovens fazerem nudes, que são aquelas fotos que você manda para a namorada e para o namorado nu, ou você faz um vídeo caseiro, de repente você até às vezes nem sabe que está sendo filmado enquanto está transando com o namorado, com a namorada, aquele relacionamento acaba e aquela pessoa infantilmente com raiva, tentando se vingar, expor você, coloca aquilo na internet. A quantidade de meninas que se matam por causa disso é impressionante e lamentável. Porque numa sociedade machista, um homem transando com a mulher torna ele um herói. Mas uma mulher transando com um homem torna ela menor, na cabeça de pessoas pequenas. E muitas jovens se submetem a essas situações constrangedoras e não veem uma outra alternativa da vergonha que são submetidas que não sejam se matar. Diariamente, em várias cidades no mundo inteiro, jovens se matam pela exposição que é provocada pelo uso mal feito das redes sociais. E aí, mais uma vez, volta. Então, olha teu filho, olha a tua filha. É importante uma regra fundamental, gente. Você não pode ter filhos que você ainda educa, que você ainda paga as contas, inclusive o telefone A3G dele, que tenha senha. Não tem sentido. Aliás, como não tem sentido num casamento também, eu sei que muita gente fica com raiva de mim quando eu digo isso, não tem sentido no casamento eu ter uma senha no meu telefone que minha esposa não tem o mesmo número para acessar. Se eu preciso de privacidade, tem uma coisa estranha. Por que a privacidade tem que ser no celular? O que é que tem ali que minha esposa não pode ver? O que é que tem ali que meu esposo não pode ver? E, sobretudo, o que é que tem ali que os meus pais não podem ver? Não vamos confundir privacidade com traição virtual. Não, é só uma brincadeirinha, é só um diálogozinho. Na vulnerabilidade de um dia de crise de casal, aquele diálogo se torna uma traição real. E toda uma construção se perde porque se vacilou. Nós precisamos nos policiar de verdade. Por isso que no Pai Nosso é: não me deixei cair em tentação. Jesus está dizendo assim: peça a Deus para você não cair em tentação. Peça ajuda às pessoas que te cercam para elas serem anteparos de construção de identidade, de que tudo que eu possa fazer seja comum e pleno. Eu sempre que vou responder alguma mensagem em Facebook, tem algumas pessoas meio empolgadas, que todo mundo deve ter passado por isso, botam coisas assim muito afetuosas demais no Facebook. Sempre que eu vou responder, eu respondo imaginando que minha esposa está do lado lendo. Como é que eu responderia a essa pessoa de forma que minha esposa se sentisse tranquila? Mesmo na ausência dela, eu respondo como ela estivesse do meu lado. É um exercício que eu faço, porque às vezes a gente é meio vaidoso, aí quer dar uma cordinha, não quer nem que aconteça nada, mas ai, que bom, que legal, muito feliz por você estar dizendo isso. Mas quando é um elogio, eu lembro que uma vez eu botei assim: muito agradecido por seu elogio fraterno. A pessoa respondeu: esse fraterno acabou comigo. Aí eu coloquei: pois é, só o que eu tenho para você é amor fraterno, porque o outro já tem endereço. Essa é a verdade. No dia que esse endereço não estiver funcionando, honestidade, vai lá e diz: o que a gente construiu até aqui para mim não faz mais sentido, eu preciso ir. Ninguém é obrigado, mas o respeito. E hoje em dia as traições afetivas, por causa das redes sociais, estão ganhando novas tonalidades. De forma muito, sorrateira, as pessoas vão nos seduzindo, com os nossos egos vaidosos, ao mesmo tempo infantis. A gente vai aceitando aqueles elogios fortuitos que inicialmente são sobre suas características de personalidade, sobre algum tipo de coisa que você tem, e depois vai migrando
para tons sexuais. E quando a gente vê, já está enredado. Aí você diz, mas minha esposa não me diz mais isso em casa, meu esposo não me diz mais isso em casa. Sabe o que você faz? Você faz, ó, vem cá, que tem quem dizer isso aqui é tu. Chega junto, porque a concorrência está perto. Não deixa que eu fique carente a ponto que eu preciso que outro diga. Que seja você quem fale. Uma vez um amigo me chegou e disse, Sandro, eu passei por um evento, aliás, foi até a esposa que chegou. Passei por um evento, eles estavam fazendo doutorado fora, num país, e a esposa tinha ido com ele, não dominava a língua do país que ele tinha ido, ficou só. Ele não pensou em fazer algo para que ela se sentisse incluída no processo. Eram 4 anos, ela se sentindo sozinha em casa, começou a se envolver com alguém por internet. Um dia ele chegou e estava lá, rolando um mau diálogo, assim, afetuoso, tal, não sei o quê, vamos se encontrar, parará, parará. Quando ele chegou, que ele leu, ela ficou assim, angustiada, aí ele fez assim, calma, a culpa não é sua, a culpa é minha. Eu lhe deixei só e vulnerável. Esse cara é só um aproveitador. Ele é só um aproveitador. Fui eu que lhe deixei só e vulnerável. Então, espera um momentinho. Aí tirou ela da cadeira e entrou aqui. Ó, cara, eu sou o esposo dela. Muito obrigado por ter mostrado que eu estava falhando com minha esposa. Muito obrigado por ter mostrado que eu estava deixando ela carente. Mas faz o seguinte, desconecta, tá? Porque agora quem vai conectar nela sou eu. Ou seja, em vez de uma acusação, como é que você faz isso? Ele percebeu. Eu deixei vulnerável. Eu deixei vulnerável. Nós não podemos nos deixar vulnerável. As relações afetivas é como uma órbita, um ao redor do outro. O que passa de cometa, gente, na órbita dos planetas é muito. Você está assim, no seu relacionamento, de repente passa um cometa lindo, você faz, eita, que coisa linda. Mas você está na órbita, peraí, foco, volta para a órbita, volta para a órbita. Aí passa outro aqui e faz, uau, foco na órbita. Você passa a encarnação todinha sapateando no abismo. Não vamos mentir, essa é a realidade. Todo mundo seduzindo todo mundo, ninguém respeita mais. Se você tiver uma aliança, parece que é pior. É um salve-se quem puder afetivo. Aí você foca na relação. Mas se você ficar desinvestindo, o desinvestimento vai distanciando o planeta do outro e a órbita fica vulnerável. O primeiro cometa que passa, você vai. Lembre-se, cometa não tem compromisso com a órbita de ninguém. Ele vai e não fica com você. E aí eu vou falar de um novo vício. O vício da dependência emocional. Quantas pessoas submetem a relações miseráveis por não achar que merecem um amor verdadeiro? Por isso que uma das grandes perguntas filosóficas do nosso tempo não é mais a clássica pergunta de Macbeth na tragédia shakespeariana, to be or not to be, ser ou não ser. Essa é uma pergunta mais filosófica. A grande pergunta de hoje, no campo dos afetos da filosofia humana presente é: você não vale nada, mas eu gosto de você e tudo o que eu queria era saber por quê, de fato. Tenta responder para você por que você, aspas, ama alguém que te humilha, que não te respeita, que te trai e que te coloca numa condição secundária num relacionamento. O que aconteceu com você para você deixar de ser você, para você deixar de ser luz do mundo, para você deixar de ser sal da terra e simplesmente se tornar terreno baldio do lixo afetivo das pessoas? Onde foi que você se perdeu, que você fica mendigando uma ligação, mendigando um jantar, mendigando um eu te amo uma vez por mês? É só isso que você acha que merece? Você acha que todo investimento feito por Deus para te colocar neste mundo, investindo com toda uma solicitação, deixa eu voltar à terra, Pai, para desfazer o que eu fiz, que todo esse investimento de Deus, da espiritualidade, que mandam paz, condições especiais para propiciar uma encarnação e você construir novas possibilidades, e você veio apenas para ficar em função de um afeto patológico e doente? Isso é um vício. E a liberdade vem quando você percebe que você não ama essa pessoa e por isso que você está atrás dela. É porque você se ama muito pouco e se desvaloriza. Por isso que você perdeu-se de você. Se encontra. Se apaixona por você. Reconhece o Deus que tem em você. E começa a perceber que você merece sim ser amado ou ser amada de forma digna e completa. Não dependendo das migalhas afetivas que muitas relações se transformaram. Nós estamos aqui para
desenvolver muitas possibilidades. Nós somos criados por Deus. Nós somos um projeto de Deus. Nós somos imagem e semelhança deste Pai. Reconhece dentro de si isso, apesar das sombras que ainda existem, reconhece essa luz, porque é essa potência, é essa possibilidade que faz com que nós possamos, conforme a descrição do Evangelho, combater as más inclinações, desenvolvendo as virtudes. É quando a gente não depende de coisas que podem nos destruir. Adiantando nesse processo, a gente fica se perguntando se todo vício ele é impossível de ser vencido. É uma questão. Durante muito tempo, as primeiras pesquisas sobre dependência química, e elas vão chegar à dependência emocional que eu estava falando agora há pouco, foram feitas dando o diagnóstico de que o vício é irresistível. E você, uma vez viciado, jamais pode deixar o vício. Só que essas pesquisas, muitas feitas com ratos de laboratório, eu não vou ter tempo aqui de explicar porque que usam tanto o rato para comparar com a gente, mas serve para baixar nosso ego, né? Então, o que acontece? Era feito assim, colocava um rato numa caixa e ele tinha água com cocaína para beber. Então, se eu tenho um rato numa caixa e só tem água com cocaína para beber, o que ele vai fazer? Vai beber água com cocaína. Ele vai se viciar, não vai? Vai. E os pesquisadores concluíram que todos os ratos expostos à cocaína ficavam viciados. Ou seja, a cocaína é irresistível. Um dia, um pesquisador, que é justamente um pesquisador canadense chamado Bruce Alexander, da Universidade de Simon Fraser, ele fez o seguinte: não, tem alguma coisa errada. É o que a gente chama em pesquisa, eu vou replicar a pesquisa, vou reproduzir a pesquisa e vou mudar algumas variáveis da metodologia que eu acho que pode mudar o resultado, para ver se o resultado é o mesmo. Então, em vez de ele colocar ratos numa caixa, fechado, sem ter nada para fazer e água com cocaína, ele criou um parque dos ratos. Ele pegou um quadrado enorme e colocou pneu, lata velha com água, coisa suja, buraco, colocou água normal, água suja, colocou resto de comida e colocou água com cocaína. O que vocês acham que aconteceu com os ratos? Nenhum se viciou. Porque eles tinham opções. Eles tinham possibilidades. Havia muita coisa e não apenas aquela coisa. E mesmo os que experimentavam água com cocaína, não voltavam, porque eles estavam num ambiente cheio de possibilidades. Muitas vezes nós ficamos assim irritados com a violência urbana no Brasil e queremos que a gente mata tudinho. É bom que esses presos se matem uns aos outros. Tem gente que diz isso, lamentavelmente. E esquece o seguinte, que se você mora numa condição insalubre, com córrego passando na casa, sem ter o que comer, sem ter como trabalhar, e alguém te oferece dinheiro para virar aviãozinho do tráfico, você está igual o rato numa caixinha e que só tem água com cocaína. Não resta opção. É simplista achar que basta tapar o lixo. Não que muitos desses nossos irmãos que já estão com a mente distorcida tenham que ter cuidados de judicialização, tenham que se permanecer presos, porque muitos já estão distorcidos, mas achar que basta simplesmente matar todos, criar a pena de morte, como alguns candidatos colocam aí, que a gente tem que moralizar, colocando todo mundo que está mal no lixo, no tapete, para a sociedade fluir, é um engano. Porque a violência urbana, ela está completamente e totalmente relacionada com a injustiça de uma sociedade. Quanto mais há uma distância entre quem pode ter e quem não pode ter, mais violência urbana nós temos. Portanto, nós temos dois desafios: punir e manter preso quem está distorcido e, sobretudo, evitar que outros distorçam. Se nós oferecermos possibilidades para as pessoas, cultura, educação, lazer, saúde, com dignidade, as pessoas naturalmente não vão optar pelo pior. Eu lembro que uma vez lá na minha cidade, existe uma orquestra sinfônica em João Pessoa que é mundialmente conhecida, a Orquestra Sinfônica de João Pessoa. Muitos trilhas sonoras de alguns filmes no Brasil, como por exemplo Central do Brasil, foi gravado pela Orquestra Sinfônica de João Pessoa. E aí uma vez a gente levou lá para Campina Grande para tocar no parque onde tem um São João. E a grande pergunta era: e o pessoal vai escutar? O pessoal só gosta de forró? Como é que o pessoal vai escutar? E vamos lá, levou a Orquestra Sinfônica. Pessoas que nunca tinham visto a Orquestra Sinfônica, começou a Orquestra Sinfônica a tocar. Foi impressionante. Primeiro houve uma reação de:
Poxa, não é um show de forró hoje não é Wesley Safadão, alguma coisa desse tipo aí, né? Não, aí de repente a orquestra sinfônica começou a tocar. Inicialmente aquele burburinho, eu queria que fosse, aí de repente o silêncio foi tomando conta das pessoas. A música de qualidade foi envolvendo as pessoas. E pessoas que nunca tinham ouvido uma música clássica estavam chorando, porque foi oferecida a possibilidade. Então, quando nós falamos de vício, nós não falamos de vício. Na verdade, nós falamos de privação. O que nos deixa dependentes são as privações. O que me deixa dependente da rede social é a privação afetiva. O que me deixa dependente dos jogos eletrônicos é a privação daqueles que na minha família não sentam comigo para conversar, para educar, para dialogar, para assistir um filme junto, para discutir, para ler um livro, para ver um seminário, para ver um Discovery junto, um History junto e discutir com os filhos. É essa privação, é essa distância que nos deixa dependentes uns dos outros, que vai tirando a nossa possibilidade de convivência. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que muitas pessoas se viciam por causa dessas privações. Existe uma pirâmide desenvolvida por um psicólogo americano chamado Maslow, que muitos de vocês devem ter pago em algum curso na vida. A pirâmide das necessidades de Maslow. Já ouviram falar nela? Ele vai dizer o seguinte, que os seres humanos têm uma escala de necessidades. As primeiras necessidades são fisiológicas, sono, alimentação, sexo. Uma vez que você tem isso satisfeito, você passa para uma outra escala de necessidades, que são as escalas sociais. Você quer reconhecimento, você quer status, você quer ocupar um lugar de dignidade na sociedade. Uma vez que você consegue isso, você também tem uma outra necessidade, que é a escala de afetos. Você precisa se sentir amado, você precisa amar, você precisa saber que você é importante para os outros e que tem pessoas que são importantes para você. E se você consegue isso, quando consegue essas três, você transcende. E aí, no momento que você chega a esse ponto, você pensa, já tenho tudo e tudo que eu quero agora é devolver ao mundo aquilo que eu já tenho em abundância. A maior parte de nós tem essa escala em alguns pontos mais ou menos desenvolvida. Então, quando eu penso numa sociedade que tem dependências, e eu penso que a única forma de melhorar o quadro da violência no Brasil é punição, eu esqueço de dar dignidade às pessoas que vivem em condições difíceis. Porque, embora nem todo mundo que esteja numa condição difícil se marginaliza, não há como negar que são mais vulneráveis. Eu lembro nessas muitas experiências que a gente tem de fazer evangelho, a gente percebeu quanto as condições materialmente dadas podem ser impactantes, mas não são decisivas para as escolhas que nós fazemos na vida. Saí numa dessas caravanas de evangelho, há um tempo atrás, quando eu fazia parte das caravanas, e a gente foi para a primeira casa. A primeira casa era num bairro muito periférico, muito humilde da cidade, e nós entramos numa casa que tinha sido construída sobre um córrego, a céu aberto. E quando eu entrei na casa, a mulher estava preparando o café numa lata de leite e ia servir nesse café. Sabe aqueles vidrinhos nesse café? A primeira reação natural que eu tive, vocês sabem que eu sou muito honesto quando eu falo nas coisas aqui nas palestras, foi nojo. Foi olhar aquela mulher mexendo no café, numa lata de leite, e me servindo num copinho, a minha primeira reação foi dizer que eu não tomava café. Mas eu pensei que aquilo talvez fosse a única coisa que ela tivesse, e que ela estava tendo a alegria de compartilhar pelo evangelho que a gente estava levando. E eu tomei o café. Não significa que eu tomei alegre, não. Eu tomei... Mas eu não podia ter a indignidade de ter a dignidade daquele gesto. E a gente estava fazendo o evangelho. E era impressionante. Aquela família simples era extremamente amorosa. Os filhos tinham respeito pelos pais. Havia um sentimento de harmonia. E aquela casa extremamente simples e desprovida do mínimo de conforto material transmitia para nós que tínhamos ido fazer o evangelho um sentimento de paz que a gente sempre percebe que a gente vai para ajudar e termina sendo ajudado, que a gente saiu iluminado do lugar. Mas o mais interessante é que chegou um determinado momento que foi entrando um rato no meio do córrego bem grande. E quando eu olhei com um sentimento de profundo desespero, o menino fez, lá vem Júnior. Já existia uma relação entre eles. Eu penso, um rato que faz parte do evangelho, na próxima encarnação já nasce no reino nominal. Porque ele veio porque era a hora do evangelho. Lá vem Júnior. Júnior ficou lá, não incomodou ninguém, ninguém incomodou Júnior, foi uma relação muito amistosa, bem ecumênica, certo? Na sequência, ironicamente, nós fomos para um condomínio
numa casa enorme, de 3 andares, que tinha até elevador, atendeu um casal com 2 filhos, e toda a opulência daquele lar, planejado por arquitetos, com paredes em 3D, quadros com spot em cima, sabe, todo um projeto de design, de iluminação, tinha até uma sala de cinema, mas não tinha afeto. Não tinha nem junho passando. Sentia até falta de junho na hora. Não existia conexão entre as pessoas. Existia um homem e uma mulher distante, 2 adolescentes com cara de tédio, de irritação, e todo o nosso esforço que é feito, porque o amor que foi mandado para aquela casa foi o mesmo que foi mandado para a anterior, mas a capacidade de absorver o amor é pessoal. A forma como cada um vive aquela experiência foi única. E no final da noite, muito rica para nós que tínhamos terminado o evangelho, voltado para o centro, para fazer o evangelho do grupo todo, que tinham saído nos carros, nas caravanas, compartilhando as experiências e atendendo os irmãos que nos acompanhavam dessas casas, para serem atendidos, respeitados e amados em suas buscas de justiça. Aquela noite foi muito rica a observar que, de fato, a realidade material dada não significa dizer que nós somos incapazes de vencer as vicissitudes da vida. É por isso que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei irritadíssimo. Porque quando eu li essa pergunta, eu pensei, os espíritos vão ser caridosos e não, é muito difícil. É muitas vezes quase impossível, mas nós estamos aqui ajudando vocês. #ajuda dos universitários do outro lado para aqui. E aí a resposta é: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Foi sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Eu fiz, esse espírito não encarnou, não. Ele deve estar brincando comigo. Essa pergunta é que antecede a receita, a metodologia de interioridade dada por Santo Agostinho, quando ele fazia aquele checklist noturno do que ele tinha feito ao longo do dia, e quando ele vai oferecer um conjunto de critérios para a observância interior, que não é tema da palestra hoje. Mas aí Confúcio, na China, vai dizer: o homem superior atribui culpa a si próprio, e o homem comum atribui culpa aos outros. Quando nós recebemos as nossas possibilidades, quando nós percebemos as nossas possibilidades, nós percebemos até onde nós podemos ir. Quando eu coloco para o outro, eu terceirizo a minha evolução, eu não consigo construir minhas possibilidades que dependem unicamente de mim. Nenhuma das condições materialmente dadas são fatais, que nos impedem de crescer. É por isso que quando ele também pergunta na questão 647, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna-lhe um arrastamento quase irresistível? Os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. É sempre a minha possibilidade de construir. É sempre a minha forma de me reconectar ao alto. É que a gente pensa que nesse momento em que eu vou construir minhas possibilidades, eu preciso entender que para eu me libertar daquilo que gerava dependência, que gerava uma certa expectativa de prazer, eu tenho que me arrojar na condição do deserto. Todo o simbolismo do deserto, que foi tema de um dos livros que eu escrevi pela Federação Espírita de Goiás, que está aqui, é justamente esse encontro do ser humano desprovido de si mesmo. Está desnudo de suas possibilidades. Mas o que eu queria trazer como experiência de deserto para sair das dependências é que quando nós saímos para o deserto, a primeira coisa que acontece é que nós nos desidentificamos com o passado. Quando os judeus saem do deserto, saindo do jugo de Faraó para o deserto em busca da terra prometida, eles têm que se desidentificar com toda a forma de vida viciante que aquele povo tinha, recuperando a identidade de povo de Deus, de condição de um povo que já tinha recebido um plus na concepção de um Deus único e que precisava voltar a ter sua própria identidade. Muitas pessoas não conseguem sair das dependências porque elas querem sair dos vícios, mas se mantêm conectadas aos viciados. Eu preciso ir. Muitas vezes, para deixar de beber, eu tenho que abandonar todos os meus amigos que bebem. Para deixar de trair, eu tenho que deixar de sair com todos os meus amigos que traem, dizem que isso é normal.
Para deixar de ter uma vida vulgar, eu tenho que estar junto das pessoas que querem ter uma vida coerente. Eu preciso me desconectar de pessoas que eu julgava ser meus amigos e que eu passei a vida inteira com essas pessoas, mas agora é preciso que eu passe por essa experiência de ficar só. Porque nem está pronto aquele lugar que eu não quero mais ficar nele, que é o lugar que eu saí, que é aquele jugo do vício. Imagina o Faraó como alguém que ele deixa dependente para essa liberdade de encontrar a terra prometida, mas existe um processo no meio chamado deserto emocional. E ninguém pula essa etapa. E ninguém pode fazê-la por nós. E ninguém entra no deserto com a gente. Nem Deus entra no deserto com a gente. Porque Deus já está lá esperando a gente para nos acolher. Porque é no momento em que a gente se vê desprovido de todo sentido, de toda ajuda, que nossos recursos não funcionam mais, que a influência que nós temos, que a nossa parca inteligência nada serve, e que nós estamos completamente impotentes, e na comparação simbólica no deserto de ser um ambiente em que um grão de areia não é nada em meio à imensidão, perceber a prova do amor de Deus que lhe coloca naquela condição de ser um grão de areia em meio à imensidão, mas ter identidade pessoal do amor de Deus em relação às nossas vidas. Que não é indiferente a nossa presença naquela vastidão, porque nos ama pessoal e individualmente, mas espera o nosso esforço para que a gente consiga vencer. Uma das formas de conseguir vencer todos esses vícios, todas essas etapas, todas essas possibilidades, é se colocar como instrumento. Talvez um tema profundo da nossa vida, qual o verdadeiro sentido da vida? Quando nós percebemos o Evangelho de Jesus e toda a sua trajetória, percebemos que quando ele diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, ele constrói para nós o roteiro do verdadeiro sentido na vida. Eu não preciso ser perfeito para servir a Deus. É servindo a Deus que eu busco a perfectibilidade. Eu não preciso ser isento de pecado para fazer alguma tarefa no bem. É exatamente fazendo a minha tarefa no bem que eu consigo vencer as minhas vicissitudes, as minhas deficiências, os meus defeitos. E todo esse projeto é um projeto que começa às vezes de uma forma simples. Às vezes você pode começar um trabalho de servir a Deus num quarto, com um computador. Você pode ter uma ideia de repente. Você pode ter uma ideia de, poxa, seria tão interessante que as pessoas ouvissem essa palestra, mesmo se elas estarem aqui nessa sala. Seria tão interessante, quem sabe se eu pegar um plugin, se eu criar um site, lá na minha casa, no quarto, ocupando um espaço da minha casa, tirando às vezes da minha família, para eu dedicar esse momento a levar essa mensagem. Às vezes é tão simples fazer isso, né? Parece que é tudo tão glamouroso depois, mas como diz em Eclesiastes, Deus gosta mais do fim das coisas do que do começo. Porque o fim das coisas mostra o resultado de uma batalha e de um processo. E é assim que alguém pode ter uma ideia como construir uma web rádio. E de repente, uma vez estava eu e Décio fazendo uma palestra numa cidade chamada Atlanta, nos Estados Unidos, para 70 pessoas. E a ideia que surgiu aqui da web rádio inspirou um monte de web rádio nos Estados Unidos e outras no Brasil. E quando a gente foi ver, juntando a audiência de todas as pessoas que estavam vindo nas mais de 17 web rádios espalhadas pelo mundo, nós estávamos falando para 70 pessoas e sendo escutadas por 14 mil. E é por isso que eu queria chamar aqui um amigo meu chamado Rubens. Vem aqui, meu amigo. Primeira vez que eu entrei na casa desse homem, que eu vi os computadores singelos, que faz tudo que ele faz, eu pensei, a gente sempre pensa que precisa de muito para servir a Deus. Não, basta querer fazer um pouco. Como diz Emmanuel, basta nós darmos uma migalha da nossa vontade. E Deus faz o resto. A gente tem uma surpresa para ele. Espera aí, calma. Nós temos um vídeo para você, que a gente vai ver juntinho aqui. Vou segurar você para você não cair de emoção. Veja como você é amado, meu irmão. Veja o que é que Deus faz na vida da gente.
Rubens, meu filho, que Jesus possa te abençoar no caminho do bem, como você tem andado até agora. Esses dias tão difíceis que nós passamos, a falta do seu pai. Rubinho, meu irmão, estou aqui hoje para te mandar um grande abraço, dizer que te amamos muito e que somos uma família, e isso é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. E eu gostaria de te dizer também que esse belo trabalho na Rádio Fraternidade, além de tocar o coração de milhares de pessoas em todo o planeta, com certeza também nesse momento ajuda muito o nosso pai, que acaba de chegar na pátria espiritual, e eu tenho certeza disso, viu, meu irmão? Pai, o que eu mais admiro em você é o amor que você tem pelas pessoas, pelo carinho que você tem por elas. E eu te amo muito, muito mesmo. Você é um grande exemplo para mim. Sinta-se abraçado. Eu sempre que lembro do meu pai, eu penso nessa persistência que ele tem, e foi com essa persistência que ele tem esse trabalho tão bonito, tão lindo, que pode ajudar várias pessoas em todo o mundo. Rubens, meu sobrinho, eu quero que você saiba que a gente tem o maior orgulho de ser sua tia, eu, a tia Fátima, a tia Sheila. Com certeza, muitos desencarnados e encarnados gostariam de hoje poder materializar o que sentem em gratidão ao esforço que tem feito junto à Rádio Fraternidade de levar a mensagem de paz, de consolo, de esperança a tantos corações aflitos, a tantas mentes que antes se sentiam vazias e agora têm um motivo para seguir em frente. Têm aprendido, assim como eu tenho aprendido com o trabalho de vocês, com o seu trabalho. Jesus esteja sempre aí nesse seu coração grandioso, esse seu sorriso tão tímido, nessa forma tão silenciosa de servir, mas de ao mesmo tempo fazer tanto barulho no bem. Rubens, meu grande amor, a Web Rádio Fraternidade, sob as bênçãos do céu, vem neste momento tão difícil para você abraçá-lo, confortá-lo, acolhê-lo, meu amor, para que você se sinta motivado para desenvolver este trabalho no bem. Eu agradeço a Deus, ao céu, de ter tido a oportunidade de estar tão próxima de você, ser a sua esposa e ter tido você como pai dos nossos filhos. Te amamos muito. Um beijo. Agora vem cá. E agora é ao vivo. É claro que nós sabemos que o Rubens é a ponta desse iceberg, que tem muita gente que faz essa web rádio, que a gente viaja o mundo todo, em todo canto que a gente chega, eu faço parte da web rádio, está lá transmitindo, ele manda todas as formas. E mesmo nesse momento que o pai dele agora está escutando a web rádio pelo plugin celeste, na tela de touchscreen do universo, é nesse momento que a gente sente que todo o esforço que a gente faz, que qualquer um de nós aqui pode fazer, é pegar o tempo do ócio para se virar ao bem, e uma pequena semente um dia virá uma grande árvore, chamada Web Rádio Fraternidade, que reverbera o Evangelho de Jesus, o cristianismo redivivo em nossos corações. E é por isso que nós estamos aqui. Deus te abençoe. Fala alguma coisa pro pessoal. Gente, de coração, muito obrigado. Meu pai retornou à pátria espiritual há 2 semanas da gente fazer o evento. E foi de surpresa, porque estava eu e minha mãe lá. Meu irmão mora em Goiânia,
ela me ligou, seu pai não está bem. E por mais conhecimento que a gente tenha, parece que ele esperou chegar. Então, nos meus braços, ele retornou ao plano espiritual. É difícil, mas isso que vocês mostraram aqui hoje nos fortalecem para a gente continuar servindo ao Cristo. Então, muito obrigado por tudo que vocês representam. Nós somos servidores do Cristo, sempre. E pelo Cristo que nós fazemos isso. Gente, de coração, muito obrigado.